Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissa e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para a honra e glória do nosso Pai, daremos continuidade à leitura do 72º dia, seguindo com o livro de Números, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 29. Iniciaremos a leitura do livro de Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 25. Livro de Salmos, capítulo 56, versículos 1 ao 13. E Provérbios, capítulo 11, versículo 8. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos totalmente pecadores, errantes e dependentes de ti. Te pedimos que nesse momento o Espírito Santo de Deus venha nos dar a direção para esse estudo, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade, e que essa leitura seja uma forma de aproximar a nossa vida da tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Números, capítulo 19, versículo 1 ao capítulo 20, versículo 29. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Entreguem essa novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial, e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento. Tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, hisopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará as suas roupas e banhará o seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo, e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará as cinzas da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e ela será guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para a água purificadora é oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros que habitam no meio deles. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No 3º dia e no 7º dia se purificará com água e ficará puro. Mas se no 3º dia e no 7º não se purificar, não ficará puro. Todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura, a sua impureza ainda estará nela. Esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta, sobre a qual não houver tampa amarrada, ficará impura. Todo aquele que, no campo aberto, tocar em alguém que for morto pela espada, em outro morto, nos ossos de alguma pessoa, ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado
e sobre esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará hisopo, molhará naquela água e a aspergirá sobre aquela tenda, sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem. Também a aspergirá sobre quem tocar nos ossos, em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no terceiro dia e no sétimo dia, deverá purificá-lo no sétimo dia. E a pessoa que era impura, lavará suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi aspergida sobre ela. Estará impura. Isto será por estatuto perpétuo entre eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cades. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor, porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais. E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figos, nem vinhas, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo e foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão. E diante do povo falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: Agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia a água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porque não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Maribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, para dizer-lhe: Assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como nossos pais desceram ao Egito, e nós moramos no Egito muito tempo. E como os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do seu país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passamos pelo seu país. Porém o rei de Edom respondeu: Não passem por aqui.
Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Então os filhos de Israel lhe disseram: Passaremos pelo caminho principal, e se nós e o nosso gado bebermos das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé. Mas o rei de Edom respondeu: Vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles, com muita gente e com mão forte. Assim os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Hor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será reunido ao seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Maribá. Chame Arão e Eleazar, filho dele, e diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire suas vestes sacerdotais de Arão e as coloque em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido ao seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Subiram o monte Hor, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão e as pôs em Eleazar, o filho dele. E Arão morreu ali no altar do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. Quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Livro de Lucas, capítulo 1, versículos 1 ao 25. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será um grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso?
pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar, então entenderam que ele havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que, terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Livro de Salmos, capítulo 56, versículos 1 ao 13. Ao mestre de canto segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes. Hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo o dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 8. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. Irmãos amados, e aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e é um prazer ler as Escrituras para todos vocês. Nós nos vemos amanhã para o próximo dia. Um beijo e que Deus nos abençoe.